Olá, senhoras e senhores, doutoras e doutores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os nossos queridos alunos espalhados pelo país. Chegou a hora da gente dar aí, né, início à nossa segunda aula. Nós estávamos na primeira aula, vamos lembrar, nós estávamos na primeira aula estudando a chamada ação. Eu até disse para vocês na primeira aula, não é, que o fenômeno processual, o direito processual civil, ele deve ser estudado com base naquela trilogia, jurisdição, ação e processo. Eu acho que vocês lembram bem, eu desenhei para vocês e disse, olha gente, tudo que se estuda em direito processual civil gira em torno da jurisdição, da ação e do processo como sendo os três institutos fundamentais. Nós falamos que jurisdição é parcela de poder dada ao juiz. Para quê? Para resolver o conflito de interesse. Jurisdição vem das expressões juris dictio, ou seja, dizer o direito. Essa tarefa hoje ela é dada, tá, aos juízes que de fato encarnam a jurisdição. Nós falamos na aula passada sobre jurisdição, sobre competência, e falamos que a jurisdição é inerte. Ela não se mobiliza sem que haja provocação. E a provocação se dá exatamente através da ação, que nós também começamos a ver na aula passada. Nós falamos que a ação é exatamente o direito subjetivo, público, autônomo e abstrato de provocar a atividade jurisdicional. Aquele que teve o direito violado vai deduzir a sua pretensão em juízo, exercendo aí o seu direito de ação. Nós conversamos com vocês na aula passada, não é? Acerca da ação. Nós colocamos lá, olha, a definição de ação como o direito subjetivo, o direito público, o direito autônomo e abstrato de provocar a jurisdição. Nós falamos que ele é subjetivo por quê? Porque o seu exercício depende da vontade do titular. Então, alguém que teve o direito violado pode ou não deduzir uma pretensão em juízo, pode ou não exercer o seu direito de ação. Ele é público, nós dissemos na aula passada que o direito de ação ele é público exatamente porque ele é garantido a todo cidadão que teve o seu direito violado ou ameaçado de violação. Ele é autônomo, nós falamos também na aula passada, por que ele é autônomo? Porque ele não se confunde com o direito material, o qual visa preservar. Ele tem natureza instrumental, ou seja, não é? O meu direito de ação, que é o meu direito de provocar o Estado, não se confunde com o direito material que eu quero proteger através do direito de ação. Então, eu disse até na aula passada, olha, se eu tenho um crédito de 100 mil reais para receber de alguém, uma coisa é o meu direito de crédito, que é estudado lá no direito material, no direito civil. Outra coisa é o meu direito de ação, que é o direito que eu tenho contra o Estado, de provocar a atividade do Estado para forçar o sujeito a me pagar aquilo que efetivamente deve, tá? Então, esse direito de ação, ele é autônomo. E ele é abstrato. Por que ele é abstrato? Porque o seu exercício independe da efetiva existência do direito material. O que é que significa dizer? Em termos simples, dizia eu na aula passada, eu posso até ter o meu pedido, o pedido que está contido na minha ação, julgado improcedente. O juiz pode dizer que eu não tenho, não é, o direito material. Mesmo que o juiz diga que eu não tenho o direito material, nem por isso eu terei deixado de exercer o meu direito de ação. Ou seja, ainda que eu tenha uma sentença de improcedência, dizendo que o meu direito material não existe, já que o meu direito de ação ele é autônomo, logo ele também será abstrato, abstrato no sentido de que não é, o seu exercício independe da efetiva existência do direito material. Nós falamos então nesse conceito, depois passamos para as características que estão dentro desse conceito, não é? Essas são as características aí do direito de ação que nós estudamos na aula passada. Falamos dos elementos da ação, nós falamos que são 3, partes, causa de pedir e pedido. Falamos que esses elementos da ação, na verdade, são os elementos, conforme diz a doutrina, são os elementos que identificam a ação, são os elementos identificadores da ação, parte, causa de pedir e pedido, tá? Partes, causa de pedir e pedido. E o objetivo desses elementos é exatamente identificar aquela ação que acabou de ser proposta
Para quê? Para que no momento que ela tenha sido proposta, não venha qualquer outra ação ser ajuizada novamente que contém aqueles mesmos elementos. Senão a gente vai ter uma identidade de ações. Se A propôs uma ação contra B em virtude de um acidente de trânsito, cobrando uma quantia X, nós temos aí, não é, as partes, causa de pedir e pedido. Partes, A e B, causa de pedir, acidente de trânsito, o pedido, indenização pelos prejuízos que foram causados. Então, se essa ação foi proposta, nós identificamos esses elementos, tá? Essa ação ela não pode ser repetida, por quê? Porque se houver uma repetição de ação, vai haver o fenômeno da litispendência ou da coisa julgada. Eu encerrei a aula passada tratando das condições da ação, e nas condições da ação, senhoras e senhores, nós falamos de duas condições. Na verdade, a legitimidade e o interesse de agir. Interesse de agir que se apoia no binômio necessidade e adequação ou utilidade. Não é? Nós falamos que a possibilidade jurídica do pedido, a possibilidade jurídica do pedido, ela deixou de ser condição da ação, passou a ser matéria de mérito. Para eu poder terminar a temática da ação, eu deixei para hoje, para iniciar essa aula de hoje, falando com vocês acerca da classificação, acerca da, olha só, classificação das ações. Como é que nós podemos classificar, não é, as ações? Essas ações elas são classificadas de acordo, gente, com a sua natureza, né? Logicamente, a gente pode ter aqui, só para a gente fazer uma divisão bem didática para vocês, em primeiro lugar, eu quero dizer que a ação pode ser classificada em ação de conhecimento, né, ou cognição, conhecimento, ou, segundo lugar, a ação pode se classificar como sendo a ação de execução. Tá? Então, nós temos aí, em primeiro lugar, a ação de conhecimento e, em segundo lugar, a ação de execução. Aí você diz, André, aqueles que são mais experientes, né, que se formaram já tem algum tempo, vão me perguntar aí, André, olha, mas nós tínhamos sempre aquele conceito de ação, conhecimento, execução, né, e cautelar. O que é que aconteceu com cautelar? Isso eu vou dizer daqui a pouquinho, a gente daqui a pouco vai conversar sobre isso. Olha só. Vejam bem, senhoras e senhores. A ação de conhecimento, como o próprio nome indica, não é? Quando nós temos aí o conhecimento, né, a ação de conhecimento, também chamada de ação de cognição, é aquela que visa, tá? É aquela que visa obter a certeza acerca de um direito. O sujeito, quando ele propõe a ação de cognição ou de conhecimento, o que é que ele quer? Ele quer obter um título executivo, ele quer formar um título executivo. Tá? Isso é o que nós chamamos de ação de cognição. Ação de conhecimento é aquela que visa obter a certeza acerca do direito. Não é? Diferentemente da ação de execução. Vejam, uma coisa é a gente falar da ação de conhecimento. Vejam que na ação de conhecimento o objetivo é obter a certeza acerca do direito. É você saber quem está certo e quem está errado. Por exemplo, se A cobra uma dívida de B, B vai poder se defender numa ação de conhecimento, né, numa ação de cognição, B vai poder se defender, todas as provas serão produzidas nessa ação de conhecimento e, ao final, o juiz irá proferir uma sentença e chegará a uma conclusão a quem, de fato, é o detentor da razão. Essa ação é uma ação de conhecimento. Por quê? Porque ela dá origem a um processo de conhecimento, a um processo de cognição. Cognição, conhecimento, o objetivo é obter a certeza acerca do direito. Agora, vejam, a execução, por sua vez, nós temos as ações de execução, tá? E nas ações de execução, o objetivo não é obter a certeza acerca do direito. Tá? Por quê? Porque, vejam, nas ações de execução, elas são pautadas num documento ao qual a lei já atribuiu força executiva, que é o chamado título executivo. Se vocês forem lá para os títulos executivos extrajudiciais, vocês vão encontrar lá no artigo 784 do novo Código de Processo Civil, vários documentos aos quais a lei deu força executiva. Por exemplo, cheque, duplicata, não é? Cheque que é uma ordem de pagamento à vista, não é? A duplicata
que se refere a uma compra e venda de mercadoria, um documento que atesta a compra e venda de uma mercadoria, uma nota promissória, que nada mais é do que uma promessa de pagamento. Nós temos um contrato assinado pelo devedor, mais duas testemunhas, tá? A gente tem, não é, o termo de transação, não é, firmado pelas partes e os advogados desses transatores, ou perante o Ministério Público, Defensoria Pública, por exemplo. Então, nós temos lá uma série de documentos aos quais a lei atribuiu força executiva. Ora, se o sujeito ele foi constituído numa obrigação prevista no título executivo, por exemplo, João compra um imóvel a Mário. João compra um imóvel a Mário. João paga a metade e diz, olha, Mário, a outra metade eu não posso pagar agora, eu vou pagar na data tal, vou emitir uma nota promissória. Pois bem, se na data prazada, não é, essa dívida não for paga, Mário, que tem um crédito para receber e tem um título executivo, pode ingressar com uma ação, não uma ação de conhecimento, mas sim uma ação de execução. Por que execução? Porque ele já tem um documento ao qual a lei atribui força executiva. Coloque isso em mente. Eu só preciso da ação de conhecimento quando eu não tiver título executivo. Por quê? Porque o objetivo na ação de conhecimento é formar um título executivo judicial, tá bom? Agora, quanto à espécie, não é, de, digamos assim, ou quanto à natureza, perdão, daquilo que se busca, essa ação de conhecimento, tá? Ela pode ter um cunho declaratório, nós temos aí declaratório, nós podemos ter um cunho constitutivo ou nós podemos ter um cunho condenatório, tá? Vejam que a depender da espécie de sentença que ela busca, vejam que no processo de conhecimento, uma ação, ela pode buscar uma sentença, em primeiro lugar, uma sentença declaratória. Em segundo lugar, uma sentença constitutiva. Em terceiro lugar, uma sentença condenatória. Vamos imaginar a primeira hipótese, que na ação que busca uma sentença declaratória, ou seja, uma ação declaratória, é aquela que busca, não é, uma sentença que simplesmente declare uma relação jurídica antecedente. Por isso que o Código de Processo Civil, tanto o anterior quanto o novo CPC, né, fala de que o interesse do autor pode se limitar, não é, uma declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica, ou da autenticidade ou falsidade de um determinado documento. Então, nós temos a ação declaratória para buscar uma sentença que apenas declare uma situação jurídica que já existia. Por exemplo, André, a melhor coisa que tem para a gente aprender é através de exemplo, né? Por exemplo, a sentença declaratória. Uso capião. Quando você vai ajuizar uma ação de uso capião, tá? Essa ação de uso capião, você passou na posse mansa, pacífica, tranquila, de um bem durante determinado lapso de tempo previsto na lei, você quer adquirir o domínio, você vai propor uma ação. A lei já lhe disse que se você passar na posse mansa, pacífica, tranquila, né, sem oposição, durante um lapso temporal, você adquire o domínio daquele bem. Mas é preciso que você apresente uma ação judicial. Para quê? Para que o juiz, através desse processo, que é um processo de conhecimento, tá? É um processo de conhecimento, ele, ao final, declare por sentença uma situação jurídica antecedente, que era exatamente o domínio. Então, o juiz só vai declarar aquilo que já existia. É o que acontece na investigação de paternidade. Na investigação de paternidade, o juiz simplesmente declara, não é, a paternidade que já existia. O pai já era pai. O pai não só foi pai a partir da sentença. A sentença só declarou uma situação jurídica pré-existente. Tá? Então, nós temos esse conceito de sentença declaratória. Nós temos a sentença constitutiva. André, o que é a sentença ou a ação, né, de natureza constitutiva? É aquela que busca uma sentença constitutiva, né? Vejam que, né, em virtude do princípio da correlação da sentença ao pedido, a depender da espécie de ação, você vai ter a espécie de sentença, né? Logicamente. Por isso é que eu estou falando muito ação ou sentença, tá? Então, a ação de conhecimento, né, constitutiva, ela busca uma sentença constitutiva. O que é uma sentença constitutiva? Sentença constitutiva é aquela que constitui a relação jurídica, ou seja, ela, melhor dizendo, modifica uma relação jurídica anterior.
Ou seja, a relação jurídica anterior, ou seja, antes da sentença era uma, depois da sentença passa a ser outra. Então, por exemplo, a sentença que decreta o divórcio, qual era a relação jurídica anterior à sentença? Era situação de casados. Posteriormente à sentença, passa a existir a condição de quê? De divorciado. Então, é por isso, senhoras e senhores, doutoras e doutores, que nós temos aqui, né, a ação de conhecimento constitutiva é aquela que busca uma sentença constitutiva, ou seja, ela modifica uma situação jurídica anterior. É o que acontece, por exemplo, gente, com aquela, não é, situação na qual você busca uma sentença para reincidir um negócio jurídico. Qual era a situação jurídica anterior? Existência de contrato. Qual é a situação jurídica posterior? Inexistência de contrato. Então, é isso que nós temos. Nós temos aqui, né, nesse conceito trinário, né, ainda a condenatória, ou a ação de conhecimento de natureza condenatória, que é aquela que busca uma sentença condenatória. Ou seja, é aquela que busca uma sentença, vejam bem, é aquela que busca, tá, uma sentença que constitua alguém numa obrigação. Obrigação esta, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, olha, a sentença condenatória é aquela que busca constituir alguém numa obrigação. Obrigação esta que será alcançada, ou cuja execução será alcançada, mediante normas ou procedimento devidamente previsto em lei. André, eu não estou entendendo. Olha só, vou repetir. Ação de conhecimento de natureza condenatória é aquela que busca uma sentença condenatória. Ou seja, busca uma sentença que constitua o sujeito numa obrigação. E aí eu complemento. Obrigação esta, né, que será cumprida mediante um procedimento executivo cujas normas, ou passo a passo, está devidamente expresso na lei. Por exemplo, sentença que condena alguém a pagar quantia, dano moral, danos materiais, não é? Ou uma ação de cobrança. Vejam que a sentença que fixa alguém numa obrigação de pagar quantia, ela tem natureza condenatória. Por quê? Porque, vejam, ela constitui alguém numa obrigação, ela condena, constitui alguém numa obrigação, e esta sentença, ela será, não é? Essa obrigação será cumprida, a obrigação prevista na sentença será cumprida, mediante um procedimento executivo complementar, cujo passo a passo está descrito na lei. Por exemplo, quando a gente vai lá para os artigos 523 e seguintes do novo Código de Processo Civil, o que é que o artigo 523 e seguinte trata? Da fase de cumprimento de sentença naquelas sentenças que condenam alguém ao pagamento de quantia. O que é que a lei diz? A lei diz o passo a passo. Olha, a lei diz que, transitado em julgado, o credor vai fazer um requerimento, não é, de cumprimento de sentença, e aí o devedor será, não é, intimado para cumprir com a obrigação no prazo de 15 dias. Se no prazo de 15 dias ele não cumprir, vai, a partir daí, poder ter o prazo de mais 15 dias para apresentar uma impugnação. Então, a gente tem um passo a passo, tá bom? Você deve estar sentindo aí, André, mas eu já ouvi um tal de conceito quinário, né, de sentença. Ou seja, eu já ouvi falar também, André, né, das ações que buscam uma sentença, mandamental ou executiva lato sensu, André. Eu já ouvi, aí eu vou acrescentar aqui para vocês, eu já ouvi, André, não é, se falar em sentença mandamental, tá, e sentença executiva lato sensu. Mandamental e executiva lato sensu, André, eu já ouvi falar. Ou seja, ao invés do conceito trinário, nós temos o conceito quinário, né, de sentença. Vejam, gente, essa divisão, essa classificação aqui, ela ganhou importância através das reformas, tá, processuais que foram trazidas aí desde 2000, né, na verdade, desde 1994, né, com a reforma no chamado cumprimento de sentença. O que é que acontece? Deixa eu só explicar aqui rapidamente.
que é que acontecia, gente? Acontecia o seguinte, olha, até o ano de 1994, todas as vezes que uma sentença ela fosse publicada, olha, todas as vezes que uma sentença ela fosse publicada, a sentença foi publicada. Até o ano de 1994, quando essa sentença fosse publicada, transitada em julgado, nós teríamos o ajuizamento de uma nova ação. Nós tínhamos dois processos, um processo de conhecimento e o outro que era o chamado processo de execução. Quem fosse o vencedor aqui tinha que propor uma nova ação que era chamada ação de execução. Só que a partir de 1994, gente, nós tivemos uma série de reformas. Né? Nós tivemos a reforma aí, né, com a Lei 8.952 de 94, depois 10.444 de 2002, depois 11.232 de 2006. Então a gente teve uma série de alterações, série de reformas, que passaram a dizer o seguinte, vejam bem, vejam coisa interessante. Antes, quando uma obrigação aqui, deixa eu só colocar para vocês, para ficar bem claro aqui, olha, antes uma sentença, quando era proferida, ela poderia fixar uma obrigação de fazer ou não fazer, tá? Ela poderia fixar uma obrigação para entrega de coisa e ela poderia fixar uma obrigação para pagamento de quantia. Por exemplo, uma sentença que condena uma obrigação de fazer ou não fazer, não é? Por exemplo, uma sentença condenava um plano de saúde a autorizar uma cirurgia, a obrigação de fazer. Uma sentença condenava uma obrigação de entrega de coisa, como, por exemplo, uma sentença que condena uma concessionária a entregar um automóvel que foi vendido, mas não foi entregue. Ou então, uma sentença que condenava alguém ao pagamento de quantia. Gente, todas as vezes que essa sentença ela era proferida, não é? Até o ano de 1994, não é? Essas sentenças, quando elas não eram cumpridas, era preciso que aquele que era o credor ajuizasse uma nova ação. A gente tinha uma ação de conhecimento e uma ação de execução. Tínhamos dois processos que ficavam, né, agarradinhos um no outro. Só que, a partir de 1994, como eu disse para vocês, essa história começou a mudar. Né? A partir de 1994, nós tivemos a Lei 8.952 de 94, que mudou a execução das obrigações de fazer. Depois, 10.444 de 2002, que mudou a execução das obrigações de entrega de coisa. E depois, 11.232 de 2005, que mudou a execução das obrigações para pagamento de quantia. Sabe o que é que acontece, gente? Hoje, o que é que acontece? Hoje, quando alguém aqui é condenado a uma obrigação, tá? Nós vamos ter agora tão somente uma fase complementar denominada de fase de cumprimento de sentença. Fase de cumprimento de sentença. Então, nós não temos mais, não é? Hoje, nos próprios autos em que a sentença foi proferida, aquele que é o credor vai pedir que a sentença seja cumprida. Então, a gente vai ter uma mera continuidade nos próprios autos. A gente não vai ter aquele encerramento, foi encerrado esse volume do processo, quem quiser agora ajuizar uma ação vai ter que ajuizar uma petição inicial. Não, não temos mais isso não. Hoje nós não temos mais dois processos. Hoje, quando a sentença condena alguém, seja uma obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, pagar quantia, esse alguém vai cumprir com a obrigação, não é? Através de um procedimento, não é? Nos próprios autos, através de uma mera fase, que é a chamada fase de cumprimento de sentença. Tá bom, gente? Então, olha, aí é que ganhou-se relevância essa classificação aqui, olha, que é a classificação mandamental e executiva lato sensu. Por quê? Porque vejam, olha o que é que acontece. André, hoje nós temos as sentenças, né, declaratórias? Temos lá, como acontece com a uso capião, normalmente, tá? Constitutiva, temos a de divórcio lá, normalmente, temos. Temos a condenatória? Temos. Qual é a sentença hoje condenatória? É a sentença que condena alguém a pagar quantia. Por quê? Porque, vejam, os artigos, tá, 523 e seguintes, eles falam que quando uma sentença condena alguém à quantia, né, por exemplo, uma sentença que condena ao pagamento, né, de indenização por dano moral, danos materiais, cobrança de dívida, enfim, nós vamos ter uma sentença condenatória, quando ela condena a pagar quantia, dinheiro. Por quê? Porque essa sentença ela vai ter um passo a passo, um procedimento aqui,
rigidamente tipificado na lei. A lei diz o quê? Que quando a sentença condena a pagar a quantia, não é transitada em julgado, o credor vai fazer um requerimento, depois vai haver a intimação do devedor para pagar em 15 dias, ele vai poder apresentar impugnação. Ou seja, o passo a passo, ele está expressamente previsto na lei. Por isso é que eu disse para vocês, o que é uma sentença condenatória? Sentença condenatória é aquela que constitui alguém numa obrigação, ou seja, condena alguém a uma obrigação, e essa obrigação vai ser alcançada através de uma etapa complementar rigidamente prevista na lei. Está lá. Então, hoje, a sentença condenatória é a sentença que fixa uma obrigação para pagamento de quantia. Então, vamos lá, ó, a sentença condenatória é uma sentença que fixa ao pagamento de quantia. Agora, vejam, nós podemos ainda ter ação de conhecimento, tá? Que busca a sentença mandamental ou executiva lato sensu. Aqui, gente, mandamental ou executiva lato sensu é para aquelas sentenças que condenam alguém a uma obrigação de fazer ou não fazer, tá? Ou então condenam alguém a entregar coisa. Essas sentenças que condenam alguém a fazer, não fazer ou entregar coisas, ora elas são mandamentais, ora são executivas lato sensu. Ah, André, mas aí eu não entendi, você ainda nem disse o que é mandamental e nem disse ainda, meu amigo, o que é executiva lato sensu. Vamos fazer uma diferença aqui comigo? Vamos? O que é mandamental e o que é executiva lato sensu? Vem para cá comigo, olha só. O que seria uma sentença, em primeiro lugar, mandamental. Tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha em executiva lato sensu. Olha, mandamental é aquela, gente, que, como o próprio nome diz, é aquela que emite um mandamento. Mandamental vem de mandamento, ordem, exortação. O juiz está mandando, o judiciário, né, os juízes e tribunais estão mandando, exortando, mandando alguém cumprir com a obrigação. Esta obrigação deverá ser cumprida. Ah, André, mas ele não cumpriu. Se ele não cumprir, esse mandamento vem acompanhado de uma penalidade, de uma punição. Por exemplo, lá no mandado de segurança, a ação ela tem natureza mandamental, é uma ação mandamental. Por quê? Porque ela busca uma sentença mandamental, uma sentença que manda. Vejam que o juiz, no mandado de segurança, manda que a autoridade coatora, não é, ela não é, faça algo, né, tome algum comportamento, inclua, por exemplo, o candidato nas demais etapas do concurso, já que ele foi reprovado injustamente. E veja que o juiz está mandando, ordenando, e se alguém não cumprir, vai incidir o quê? Numa penalidade. Por exemplo, crime de desobediência. Então, essa sentença é uma sentença mandamental. O que é sentença mandamental? É aquela que manda, que constitui alguém numa obrigação, e se esse sujeito não cumprir, ele vai, não é, incidir numa penalidade. Pode ser crime de desobediência, gente, como pode também, não é, ser aplicação de uma multa. Como acontece, por exemplo, olha lá, por isso é que eu falei em obrigação de fazer ou não fazer, tá certo, gente? Olha, por isso é que eu falei de obrigação de fazer ou não fazer. Olha, por exemplo, as obrigações de fazer ou não fazer. Nós podemos ter aí uma sentença mandamental, por exemplo. O juiz pode determinar que o plano de saúde autorize uma cirurgia e diz que se ele não autorizar, dentro de tantos dias, a partir do 5º dia, por exemplo, vai começar a incidir uma multa diária, que são as astrentes, multa diária. Essa sentença é mandamental. O juiz está mandando, e se o sujeito não cumprir, vai haver aí a incidência de uma determinada penalidade. Não é? Então, isso é sentença mandamental. André, mas agora, André, e o que é executiva lato sensu? Vejam, qual a diferença da mandamental para a executiva lato sensu? É a seguinte, é que enquanto a mandamental há uma ordem dirigida a alguém para que se comporte sob pena de incidir num crime de desobediência ou levar multa, na executiva lato sensu, não. Na executiva lato sensu, se constitui uma obrigação que pode ser imediatamente executada, independente da colaboração do sujeito. Por exemplo,
sentença que determina o despejo. O juiz não manda, o juiz já manda a sentença, já manda o oficial de justiça ir lá carinhosamente com a força policial tirar o camarada de lá. Uma sentença mandamental. Como também aquela sentença que determina, por exemplo, né, numa ação de reintegração de posse, é uma sentença executiva lato sensu também. O juiz está mandando, o juiz não está só mandando, esperando, o juiz já, a própria sentença já autoriza o próprio judiciário ir lá e tirar. Então vejam, gente, que a diferença é essa. Na mandamental, tá? Vejam que aqui, ó, tanto a mandamental como a executiva lato sensu, elas existem hoje para as obrigações de fazer ou não fazer ou entregar coisa. Fazer ou não fazer ou entregar coisa. Por quê? Porque, olha, a mandamental, ela vai assumir um caráter mandamental quando o juiz mandar, como por exemplo, manda o plano de saúde autorizar uma cirurgia sob pena de multa diária. Na mandamental, se emite um mandamento, uma ordem, sob pena de aplicar um determinado preceito, punição, crime de desobediência, multa, tá? Já na executiva lato sensu, não se manda ninguém fazer. Na verdade, a própria sentença já autoriza o próprio judiciário ir lá e executar. Como acontece, por exemplo, com despejo, né? Reintegração de posse. Ou naquelas sentenças onde o juiz determina que uma casa de espetáculos feche, já manda a força policial ir lá com o oficial de justiça, já é mandamental. Por isso é que essas obrigações, ó, gente, voltando para lá, só para a gente concluir, não é? Então, hoje a condenatória no nosso ordenamento jurídico, ela é dirigida para quê? Para aquelas de pagamento de quantia. Por quê? Porque todas as vezes que uma sentença hoje constituir alguém no pagamento de quantia, numa obrigação, esse alguém vai ter que cumprir com essa obrigação, né? E a lei, nos artigos 523 e seguintes, já dá o passo a passo de como essa execução, esse cumprimento será feito. Agora, na mandamental e executiva lato sensu, a lei não diz especificamente quais são as ferramentas que o juiz vai se utilizar. Então, o juiz, ele pode, né, nas obrigações de fazer ou não fazer ou entregar coisa, ora emitir uma sentença mandamental, que é quando ele manda a pessoa cumprir com a obrigação sob pena de aplicar, por exemplo, multa, né, ou crime de desobediência, ou então a executiva lato sensu, que é quando o juiz determina que alguém cumpra com a obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, e, né, já manda o próprio judiciário ir lá e executar. Tá bom, gente? Então, com essas considerações, a gente termina aqui, não é, a temática da ação, tá? E daqui a pouco a gente volta para falar de processo. Já falamos de jurisdição, de ação, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre processo.